Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou fazer um tema um pouco mais diferente para vocês. Os últimos vídeos que eu fiz aqui recentemente no canal foram até que bem simples, foram comentando notícias e ocorridos, até dar alguma dica para vocês. Mas hoje eu quero falar de um tema um pouco mais diferente, começar a falar um pouco de literatura, entrar num assunto um pouco mais aprofundado aqui com a galera. Porque eu conheço muitas pessoas que apresentam um amor muito grande para a natureza, pelas coisas, e seguem carreira de biologia, seguem carreira na área, o que é muito bom, o que é muito válido. Mas o que eu queria comentar com vocês é que hoje, dentro da ciência, existe quase que o consenso que a ciência ganhou um status quo gigantesco, mas tão grande, principalmente com a força do materialismo, que acabou limitando muito como as pessoas podem encarar a realidade. E eu acho que quando você encara a realidade de uma forma extremamente limitada, você não tem como se apaixonar por ela como de fato deveria se apaixonar. Por quê? Porque a biologia e a ciência, ela é por essência limitada. Como assim limitada? Porque ela tem como propósito analisar um objeto e relatar os fatos aprendidos daquele objeto. Você tem, por exemplo, uma árvore. Quais são o que compõe aquela árvore, o que torna aquela árvore árvore. Mas você vai estar limitado à árvore. Você não vai ter uma árvore falante, porque isso é uma impossibilidade. Você pega, por exemplo, um animal. Eu adoro animais, legal, bacana. Você vai ter um estudo do animal, mas vai ter, por exemplo, uma análise de uma vaca. Ok? Qual vai ser os resultados da vaca? Ela tem 4 patas, ela tem leite, é malhada, mas ela não fala, ela não voa, ela não trabalha, ela não... tá bom, entenderam o que eu quis dizer. Quando você vai para o ponto de vista científico, você tem como dever apresentar os fatos que compõem o objeto. É uma análise do objeto em si. Ou seja, a ciência, ela sempre vai estar limitada dentro da realidade. Teoricamente. É para ser isso, mas eu vou tentar explicar um pouco melhor isso no decorrer do vídeo. Mas então, o que? Por que isso seria um problema? Porque isso, de certa forma, é uma visão limitada. Isso não consegue ir ao infinito. Isso está sempre preso dentro da realidade. Então, como que você consegue ir além da realidade? Eu acho que a melhor forma de você se apaixonar pela natureza, se apaixonar pelos seres vivos, é com os contos de fada. Que o Chesterton fala isso muito bem, acredito, na ortodoxia. Que é um capítulo sobre a moralidade dos elfos, acho que era esse capítulo. Que inclusive é um capítulo que influenciou muito o C.S. Lewis e o Tolkien. Por que os contos de fada? Porque a forma que os contos de fada descrevem a realidade não é limitado à realidade. Aquilo é ligado diretamente à imaginação da pessoa. Lá você tem vacas voando, você tem árvores falantes, você tem flores que dançam, você tem uma ligação diferente do homem com o meio do qual ele vive. Porque ali você tem uma relação da natureza com a imaginação humana. Ou seja, nos contos de fada, a natureza e os seres vivos e todo o cenário no qual se encontra, ele não é limitado, ele é infinito. Você vai até onde a sua imaginação é capaz de ir. Pode ficar bom, pode ficar ruim, mas são histórias trabalhadas ligadas diretamente à imaginação. Você tem toda uma história, você tem toda uma criatividade que envolve aquele cenário. E quando você vê aquelas coisas de forma tão, vamos dizer, criativas, tão sonhadoras, quando você encara a sua realidade, você consegue sonhar com ela também. Você consegue pensar além do que ela de fato é. Você vê a realidade, você pensa naqueles contos de fada, você vê como eram belos. Você só repara o quão bonita é a grama quando você vê aquilo descrito em contos de fada. Quando você vê aquilo descrito na literatura. Você liga aquilo com a sua imaginação. Você tem aquele sentimento de beleza que você teve quando leu o livro.
Porque a literatura ela tem como capacidade ir além da própria realidade. É isso que define uma obra artística. Não ficar preso à realidade. Você pode criar, você pode ir além, você pode fazer histórias bonitas, histórias feias, fica a seu cargo. Mas tudo isso é muito ligado à imaginação. E quando você tem essa característica dos contos de fada, você consegue trazer um pouco daquilo para a realidade, você consegue se apaixonar muito mais pelo meio do qual você vive. Hoje nós temos uma característica materialista absurda que nos diz que a realidade é só isso, não tem nada além. E é como se fosse, tem um vídeo no YouTube muito bom que mostra o diálogo entre o Tolkien e o C.S. Lewis, tem legendado em português, inclusive, que mostra o processo de conversão do C.S. Lewis ao cristianismo, é um vídeo muito bom. E o Tolkien comenta muito sobre isso, sobre essa questão do materialismo. Toquei no opressor. Não escapa um vídeo, né? Ele comenta muito dessa questão do materialismo exagerado na nossa realidade, que ela praticamente nos faz acreditar que isso aqui é tudo que existe. Mas isso, de certa forma, é quase que nos limita numa prisão. Nos coloca dentro de uma caixa. Nós não conseguimos ver além. Nós somos contadores de histórias porque somos herdeiros do maior contador de histórias de todos, que é Deus. Deus é o contador de histórias. Toda a realidade é a sua história. E nós temos essa essência de queremos criar porque somos descendentes e herdeiros de um Criador. Nós gostamos de contar histórias porque somos descendente e herdeiro de o contador de histórias. Então essa coisa vem para nós. E os contos de fada, eles nos fazem lembrar que existe algo além. Que não é só isso aqui. Eles nos fazem acreditar que existe algo além de tudo isso. Não é só essa realidade aqui. Existem coisas mais maravilhosas, coisas mais fantásticas, coisas assustadoras, coisas belas, e tudo isso está além da gente. Então, a influência dessa literatura na nossa vida, ela faz com que nós pensemos de forma menos limitada. Ela nos faz acreditar em coisas maiores e não simplesmente no pensamento reducionista. Quando você está muito dentro da ciência e do materialismo, ele tem uma função gigantesca, não tenha dúvida disso. Mas ele é, por essência, limitado. Porque ele tem que demonstrar o que é a realidade. A literatura, ele tem a tendência de ir além da realidade. Às vezes depende, lógico, depende do tipo de história, mas ainda assim são sempre histórias contadas, é sempre a imaginação da pessoa indo além do que ela vive. Algumas exceções, claro, principalmente na literatura brasileira de hoje em dia, que parece mais um diário, mas você pega principalmente na literatura romântica, o quanto os valores estão ali impressos e quanto aquilo vai além da pura realidade. E em algum momento as coisas começaram a se perder. Hoje você tem, por exemplo, a ciência querendo cada vez menos ser a realidade. Ela quer criar a realidade, como se fossem obras literárias. Tipo, tem todos os fatos aqui biológicos que representam o objeto. Mas eu não gosto disso. É a minha vontade soberana. Então, essa ideia da vontade de ser soberana é uma característica de malucos. Se a vontade dele está sempre certa, essa pessoa nunca vai estar errada. E aqueles que acreditam que nunca estão errados são malucos. Aqueles que sempre acreditam que estão certos são sempre dois tipos de pessoas, como bem diz o Chester, inclusive. Materialistas e malucos. São bem características das pessoas que sempre acham que estão certas. E a partir do momento que a ciência ela começa a ter essa característica subjetiva, onde o valor está em como eu encaro o objeto e não no objeto em si, isso começa a se tornar uma literatura de fantasia que é pregada dentro da vida real. E se você repara a literatura hoje, ela está ficando cada vez mais limitada. Ela está ficando cada vez mais próxima da realidade que nós vivemos. As histórias estão virando a história de uma pessoa que viveu. É tipo um diário. Ou alguma fantasia carnal de uma pessoa. A coisa está se limitando muito. Então a literatura ela está ficando cada vez mais presa dentro do possível. Cada vez mais presa dentro de uma limitação que é a realidade. Enquanto que a ciência ela tem invertido isso. Em vez de ela ficar dentro da realidade, que é a sua função em essência, ela tem saído dessa realidade para tentar chegar numa matéria do impossível. Então são valores sendo invertidos.
E essas duas coisas são dois pilares muito importantes para a raça humana. Porque você tem a literatura que lhe inspira a ver as coisas além. E você tem a ciência que é para lhe dar o senso de realidade. São dois pilares do saber humano. E quando um desses pilares, que é o que te dá a base da qual você vive, começa a se tornar um impossível, você começa a viver num mundo de impossibilidades. O real e a verdade, o objeto, começa a perder o seu valor de real. E quando a literatura começa a se tornar algo pautado exclusivamente dentro da realidade, numa visão limitada, a sua imaginação se torna limitada. A forma com que você pode sonhar com o além começa a se tornar limitado. Então são valores que estão totalmente se invertendo. A ciência ela deve permanecer dentro do real, porque ela que te dá uma noção do real. E a literatura tem que se manter dentro do imaginativo, que é para inspirar a sua imaginação a ir além. Mas conforme isso se inverteu, esses dois valores são dois pilares da sabedoria humana derrubados. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Eu não estou desmerecendo, como eu disse, são dois pilares muito importantes, mas os dois têm seu valor. Então você não tem que viver um em detrimento do outro. Se você vive só dentro da literatura, você vai ter um imaginativo muito forte, mas você tem que ter uma noção do senso do real. Se você vive só dentro da questão científica, você vai estar muito preso dentro do real. E seu imaginativo vai estar fraco. Você tem que combinar os dois. E saber qual a função essencial de cada um. E não confundir um com o outro. A literatura ela tem uma capacidade de dar uma força imaginativa inacreditável. Você pega os livros do Dostoiévski, o que você entende de ser humano lendo os livros dele, o que você consegue tirar de conclusão de como são as pessoas, de como é a alma do ser humano, é algo inacreditável. Mas você pega um belo livro de biologia e você começa a entender como as coisas funcionam, você se sente também apaixonado pela realidade. E você começa a imaginar como que veio essas coisas, de onde vieram todas essas coisas. Hoje tem essa questão, que também é uma frase do Chesterton da ortodoxia, que é a razão em detrimento da fé. Mas como você vai ter razão sem fé? Como você vai saber que tudo é real? Que tudo existe aqui se você não tem fé? Tem uma frase do Santo Agostinho que no interior da nossa pessoa, no interior, bem no nosso fundo, é onde fala a verdade. Que é aquela voz que nos diz que alguma coisa é real e alguma coisa não é real. É aquela voz que nos orienta, que é o nosso juízo. Como você vai ter uma noção do real? Como você vai ser racional se você ignora essa voz que lhe é o seu bom juízo, que lhe faz acreditar nas coisas? Você não pode ter um em detrimento do outro. Os dois não são inimigos. Assim como a ciência não é inimiga da imaginação. Os dois têm que estar em sincronia. E cada um tem que estar dentro de sua função. Você não pega um piloto de avião e coloca ele para dirigir um trator. Você não pega um piloto de trator e coloca ele para dirigir um submarino. Cada um tem a sua função. A função da ciência é essa, é conhecimento, é compreensão do real. E a literatura é ir além do real, é inspirar as pessoas para coisas que existem além. E como Tolkien bem disse, somos herdeiros do maior contador de histórias da história. Somos herdeiros do maior criador de todos. Então, por consequência, nós conseguimos criar e nós conseguimos contar histórias. E essas histórias nos apontam diretamente a ele, que é o maior contador de histórias de todos os tempos. E é o maior criador de todos os tempos. A história de Cristo, por exemplo, é a alegoria perfeita. Você tem tudo ali. Você tem traição. Você tem a queda do herói, o renascimento, ele voltando. Você tem todas as partes bíblicas, os aprendizes, o mestre, o sábio, a tentação, a família. Você tem tudo isso na história bíblica. Você tem qualquer alegoria, você tem todos os arquétipos. Tudo está ali. Está tudo ali nas histórias bíblicas. É a maior história já feita, porque veio do maior contador de histórias que já
Possível. A minha história é a história dele. A sua história é a história dele. Está tudo dentro de uma grande história contada pelo maior contador de histórias. Então, ignorar a literatura é ignorar essa herança que você tem. E eu acho que é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui, porque eu queria mudar um pouco o tema com vocês, parar de falar do cotidiano e falar de uma coisa mais interessante, uma coisa mais profunda. E que eu espero que isso incentive vocês a consumir mais literatura também. Quer conto de fada? Vai ver os livros dos irmãos Grimm, tem várias coletâneas muito boas. Tem o Nárnia, tem Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion, só as histórias feitas pelo Tolkien, dá livro pra caramba. Tem o Game of Thrones também, que são livros bacanas, tem gente que dá uma desmerecida neles, não entendo porquê, acho livros incríveis. Os livros do Martin são muito bons. Recentemente vai ter um filme daquele Jardim Secreto, que é um livro de um francês. É um bom livro. Eu acho um livro bacana, tem bastante criatividade naquele livro. Então tem vários livros de contos de fada bacanas, muito interessantes, com muita criatividade. Então eu recomendo que vocês vão atrás e consumam desses livros para dar força à sua imaginação e que você consiga ver a realidade além de uma visão limitada e ter um sentimento por aquilo além do que uma pessoa limitada teria. Então faça esse trabalho, é algo que vai fazer muita diferença na vida de vocês. É isso que eu tinha para dizer por esse vídeo. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.